E vamos na sequência. Bom dia, pessoal. Ciência, ciência, ciência. Pessoas falando isso como se fossem os donos da verdade. E como eu tive a oportunidade de ver muito recentemente num documentário chamado Os Donos da Verdade, nós temos que tomar cuidado para que os donos da verdade não nos transformem nos escravos da mentira. E o diagnóstico, nós já escutamos em vários momentos hoje. As dificuldades que o nosso país atravessa, as ameaças à liberdade do nosso povo, o que serão dos nossos filhos. Temos sinais de alerta, muitos já foram falados, como eu disse. Nós temos a politização da pandemia. Ciência, quando nós temos em relação à ciência uma expectativa religiosa, e misturamos as duas coisas, queremos uma salvação da ciência, só falta ajoelhar e orar para Deus a ciência, nós estamos numa situação perigosa. Quando nós misturamos política e ciência, o resultado pode ser morte. Nós ouvimos um pouquinho sobre a experiência nazista. Minha avó foi filha de um herói de guerra condecorado na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, judeu. Na Segunda Guerra Mundial, obviamente, persona não grata. Tiveram que fugir, vieram para o Brasil. Lá a ciência foi politizada. Ela serviu aos desígnios políticos, ideológicos de uma determinada elite degenerada. Nunca ouvi essa história antes. Imagina. Eu cresci, passei minha infância escutando isso. As histórias que minha avó me contava, as humilhações sofridas pelo povo judeu na Alemanha. Eu imagino se ela estivesse viva hoje, vendo o que nós estamos vendo, as prisões, as arbitrariedades, o mal novamente da ciência, o que será que ela diria? Quantas lágrimas ela derramaria? É difícil falar. A politização da ciência é um alarme. Ela leva a mortes. Nós temos que tomar cuidado. Diz bioética, um neologismo que eu criei. Bioética é a ética da vida. O que nós vemos é uma bioética sofrida, dolorosa, às vezes voltada para o mal, por assassinato das futuras gerações, por aborto. Que bioética é essa que defende o extermínio daqueles que nos sucederão? Que desbioética é essa que admite o mau uso da ciência? Decadência da educação e da academia. Há uma censura velada na academia, nas universidades, às vezes nem tão velada assim. Pessoas são humilhadas, são ridicularizadas, um termo da moda, sofrem bullying. Por que não concordam? Por que não estão dentro do quadro ideológico que se exige? Nós precisamos dar instrumentos intelectuais para que a próxima geração se levante, como nós queremos nos levantar. Se levante e olhe para frente, para um futuro, para a nossa sociedade, para o nosso país. Diz respeito aos valores do povo: família, segurança, honestidade, honra, lealdade, bondade, caridade, fé, esperança, virtudes. Tudo vira motivo de ridículo numa mídia decadente, apodrecida, que parece que torce para o quanto pior, melhor. E o legado de corrupção da política que nós temos que lidar. E o que eu vi, desde janeiro de 2019, eu tenho a oportunidade de estar no governo federal, o que eu vi nesses meses? Primeiro que já foi de estranhar, muitos estranharam quando eu contei como cheguei. Eu cheguei por meio de uma entrevista de trabalho. Um aluno meu, Dr. Vinícius, hoje, entregou um currículo para a doutora Mayra. E ela me entrevistou. E ela me convidou, e eu não a conhecia e vice-versa. É engraçado, quando eu contei isso, eles falaram: não, mas você deve ter algum conhecido na política. Eu falei: não, eu vim por causas técnicas. Realmente eu não tinha ninguém conhecido. Tinha um que levou um currículo. E foi isso. E desde então eu vejo pessoas que estavam no governo, que entraram no governo,
que atravessam esses meses e que já enfrentavam muitas dificuldades. O Ministério da Saúde dá muito trabalho, gente. Aquilo ali é desumano. A saúde do nosso povo, ela demanda muito empenho, muito trabalho, muito investimento, muitos recursos, muita dor de cabeça para tentar ajudar o próximo. E veio a pandemia. E não tinha fim de semana, não tinha noite, só tinha trabalho, dúvida, às vezes desespero. E as pessoas foram aguentando, foram levando à frente. Nós criamos ações estratégicas, políticas, quase que da noite para o dia. Aqui tem um grande amigo meu, Aloysio, que varou madrugadas dentro do serviço, programando, criando códigos para poder dar serviço para a população brasileira. Centenas de pessoas fizeram isso no Brasil inteiro, no governo federal, em vários estados, municípios, para tentar trazer um alento, um pouco mais de segurança numa situação imprevisível. A ciência nos dá as respostas definitivas. Eu preciso falar com vocês. Não. Todo mundo que sabe o que é ciência e pesquisa a fundo o que é ciência, sabe que a ciência vive de se desmentir. Ela vive de hipóteses que são falsificadas, renovadas, trocadas, em busca de uma verdade cada vez maior, melhor, mais útil e aplicável. A ciência, ela sofre revoluções. Aquilo que todo mundo achava que era verdadeiro, de repente, não é mais. E nesse cenário de insegurança, é claro que a ciência bem feita, ela nos dá mais segurança para caminhar. Ela nos dá algumas respostas que permitem um caminho mais firme. Ela permite isso. Se ela for bem feita, com crítica, com diálogo, ela foi utilizada. Nosso presidente, quantas vezes deu um golaço, foi criticado e meses depois, isso é a verdade, é assim que funciona. Olha, esporte, ar livre, atividade física. Os meses passaram e hoje a ciência comprova, faz diferença. Saúde mental, eu vi um governo que investiu muito para ajudar nosso povo que sofre com doenças psiquiátricas. Investimento no poder de compra de municípios, foram 650 milhões de reais para municípios adquirirem medicamentos, para ajudar no estoque, para cuidar da saúde mental. Um dos impactos mais temidos dessa pandemia, as pessoas ficaram trancadas, isoladas, amedrontadas. O nosso organismo reage a isso. O nosso organismo sofre, nossas famílias estão sofrendo. Mas o governo nunca fechou seus olhos e continua investindo. E de repente, quando nossas forças mais combalidas, já estavam um pouco sem energia, vamos dizer assim, enfrentamos uma nova onda epidêmica, a crise de Manaus. Eu estava em Manaus, eu fui lá pessoalmente, não tinha pegado a doença ainda, eu peguei depois. Eu sabia que eu poderia pegar uma doença nova, porque é o coronavírus? Era. Mas ele estava se comportando diferente, tinha alguma coisa esquisita acontecendo. Relatos de pessoas mais novas internadas, um vírus evoluindo rápido. Minha esposa ficou em casa com meus 3 filhos. Eu fui, toda a nossa equipe foi, todo o Ministério da Saúde, gestores foram, funcionários, servidores, foram voluntários, profissionais da saúde, para ajudar a coletar informação. Voluntários que largaram seus empregos, suas famílias, seu conforto, eram profissionais da saúde, sabiam que iam enfrentar uma coisa diferente, sabiam que poderiam ir e não voltar. Ir e não voltar. Mas foram. Heróis. Eu estou no governo, eu assumi um compromisso, problema nenhum, eu tenho que ir. Eles não tinham que ir e foram hostilizados, eles foram caluniados e atacados por um elemento novo que surgiu. No meio do confronto à pandemia, uma CPI.
tentando demonizar pessoas que se sacrificavam desde o início da pandemia, desde o início do governo, às vezes já estavam até no Ministério da Saúde há décadas, se sacrificando para tentar ajudar. Eu vi servidores do Ministério da Saúde chorando, com medo de ter sacrificado, estavam trabalhando mais do que nunca, mas a gente via o pavor de ser exposto, ser ridicularizado. Eu falava, ó, fica firme, vamos em frente, faz parte. E a gente vê a censura chegando, a atitude mais anticientífica que poderia existir. Como nós fazemos ciência? Como nós lançamos hipóteses contrárias, se a gente não pode falar, não pode duvidar? Sem liberdade não haverá confronto de ideias. Sem confronto de ideias não há ciência. E eu digo mais, não há inteligência. O que tem muita gente que quer por aí é um povo burro. Mas não é isso que eu tenho certeza que vocês querem, que nós queremos, para nós, para quem amamos, para nossas famílias, para os nossos filhos. A gente quer um povo inteligente, a gente quer um povo que tenha diálogo, crítica, debate, que discorde, não tem problema. Qual o problema de discordar? Mas que fale de coração aberto, sem medo de ser acorrentado. Suprimir o debate é suprimir a nossa inteligência, é nos animalizar, é transformar a gente em animais. Nós somos pessoas dignas. Este é um governo que cuida dos direitos humanos, da dignidade, do valor da vida. Todas as vidas são valiosas para esse governo. Todas. É um bebezinho no útero da mãe? É valioso. É um idoso? É valioso. A experiência de vida, é um profissional, é alguém que está incapacitado. Todos são preciosos. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. E onde a gente quer chegar? Onde conservadores querem chegar? Nós queremos saúde, para ter realização de nossas vidas, poder seguir a fé que nós professamos, segurança, educação. O trabalho do professor Nadalim é um trabalho seminal. Ele vai demorar décadas para surtir o efeito que precisa. Mas conservadores pensam em gerações. Conservadores plantam uma semente agora e não sabem se a semente vai crescer. Mas eles plantam. Destruir, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Matar, roubar, destruir, caluniar, mentir. Construir, não. E verdade, como o Roger Scruton dizia, né? Nós conservadores somos chatos, mas estamos certos. Grande parte das vezes. E construímos, e buscamos construir. Não vamos ver resultados muitas vezes. Será que aquela historinha dos Weintraub vai ser verdade? Deus queira que não. A gente não pede pela cruz, mas se teremos que carregar uma cruz, conservadores não deixam de carregá-la. A gente vai em frente. A gente quer realização para as nossas famílias, para os nossos filhos. Próximo. Qual será a nossa decisão? Temos um caminho, temos uma decisão a tomar. A liberdade, a escravidão, a luta pela liberdade que terminará em escravidão do mesmo jeito. Nós não acreditamos em fins que justificam os meios. E agora eu peço muita atenção de vocês. Nós acreditamos em meios enraizados na experiência do passado, que nos traz lições, que qualificam os fins, que se projetam no futuro. Passado, presente e futuro. É isso que é ser conservador. Como nós seremos lembrados quando estivermos mortos, num lugar muito melhor com o nosso Criador? Essa é a nossa grande esperança. Quando vier alguém olhar os registros históricos, ver lá o Custer, falando as piadas gastronômicas dele,
e olhar, né, o Hélio falando, a abobrinha lá no palco, e olhar todos vocês, os relatos de vocês, o que vocês fizeram, suas batalhas, o que eles vão pensar? O que o Brasil vai deixar? Será que o Brasil é uma eterna pornochanchada? Ou será que o Brasil vai deixar um legado de cultura, de coragem, de nobreza, de heroísmo e de luta pela liberdade? Nós vamos combater o bom combate, nós teremos a coragem de guardar a fé? Eu preciso deixar essa pergunta. Cada um precisa responder ela. Nós vamos aguentar carregar a cruz que nos derem? Deus queira que sim. Deus queira que sim. Como fazer isso? Já estamos fazendo. Vocês estão fazendo. Joaquim Nabuco nos dá umas dicas também. E esse seria meu último slide. Eduquem os seus filhos, eduquem-se a si mesmos no amor da liberdade alheia. O único meio de não ser a sua própria liberdade uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consciência do que ela vale e coragem para defendê-la. Podemos lutar e não sermos bem-sucedidos. É verdade. Podemos fracassar. Nossa vitória está garantida em outro lugar. Mas que Deus permita que nossos filhos olhem para trás e vejam pais, mães, irmãos, amigos, tios, avós, que souberam viver o seu tempo por uma coisa digna de valor. E tenho certeza, meus amigos, homens e mulheres de gelatina não vão forjar um futuro de verdade para os nossos filhos. Obrigado, pessoal.